Olá e bem-vindos de volta à nossa análise da Apologia de Sócrates, de Platão. Na nossa conversa anterior, vimos Sócrates basicamente dividir o campo de batalha, né? Exatamente. De um lado, os acusadores recentes, com nome e tudo, Meleto, Ânito e Lícon. Do outro, o que ele chamou de um exército de sombras. Os caluniadores anônimos que, por décadas, pintaram um retrato bem distorcido dele para toda Atenas. Exatamente. E ele foi muito claro ao dizer que essas sombras, essas fofocas antigas, eram o verdadeiro perigo. Porque elas, moldaram a mente dos juízes desde que eram crianças, né? Certo. Agora, nesta que é a nossa terceira parte, vamos mergulhar nos capítulos 3, 4 e 5. E é aqui que o jogo vira, sabe? Sócrates para de falar sobre os acusadores e começa a desmontar, peça por peça, as acusações em si. E é aí que ele revela a verdadeira natureza da missão de vida dele. Ok, então vamos direto ao ponto. No capítulo 3, ele encara de frente o conteúdo dessas calúnias. Basicamente, são duas grandes acusações. A primeira é que ele seria tipo um cientista, um investigador da natureza que fica especulando sobre o que há sobre a Terra e nos céus. E a segunda, que talvez fosse até mais perigosa, é que ele seria um sofista, alguém que ensina a fazer que prevaleça a razão mais fraca. Como é que ele começa a se defender disso? Então, a estratégia inicial dele é genial pela simplicidade. Para a primeira acusação, a de ser um filósofo pré-socrático, ele não apresenta um argumento complexo. Ele transforma o júri inteiro em testemunha de defesa. Como assim? Ele basicamente diz: senhores, vocês me veem pela cidade há anos. Algum de vocês, em algum momento, já me ouviu falar sobre esses assuntos? Conversem entre si e me digam. Uau, isso é incrivelmente arriscado e brilhante ao mesmo tempo. Ele tá dizendo, vocês todos são meu álibi. Exato. Se eu fizesse isso, alguém já teria ouvido. Ele joga o ônus da prova de volta para a memória coletiva de Atenas. Mas a acusação de ser sofista parece mais complicada de refutar, não? Afinal, Atenas estava cheia de professores, como Gorgias e Pródico, que cobravam muito caro para ensinar. Sim, essa era uma acusação muito mais pegajosa, digamos. E aqui a defesa dele é mais sutil e devastadora. Ele não diz apenas, eu não cobro. Ele vai muito, muito além. O que ele faz? Ele conta uma história. Uma conversa que teve com um homem chamado Callias, que era conhecido por ser o patrono dos sofistas, um cara que gastou uma fortuna com eles. Sócrates diz que perguntou a Callias: se você tivesse potros ou bezerros, contrataria um especialista para torná-los melhores, certo? Agora, para seus filhos, para ensinar eles a excelência humana, a virtude, quem você contrataria? A famosa analogia dos cavalos, e a resposta do Callias é precisa. Contrataria Éveno de Paros por 5 minas. Isso era uma pequena fortuna. A reação de Sócrates a esse valor, nossa, é o puro suco da ironia socrática. É um sarcasmo afiadíssimo. Quando Sócrates diz, fiquei então com inveja desse Éveno, se é que ele realmente possui essa arte, ele não está elogiando. Ele está ridicularizando a própria premissa. A premissa de que A ideia de que a areté, a excelência humana, a virtude, o ser uma boa pessoa, possa ser tratada como uma tecné, uma habilidade técnica que você compra no mercado como quem compra um curso de carpintaria. então a questão não é o dinheiro. O dinheiro é só um sintoma. Ele está atacando a ideia de que a virtude pode ser mercantilizada. Precisamente. Ele está dizendo que o produto que os sofistas vendem é uma fraude. É uma armadilha dialética. Ao dizer, eu não possuo a mercadoria que esses homens vendem, ele não está só se defendendo. Ele está forçando o júri a questionar a existência dessa mercadoria. Ele insinua que, se a virtude não pode ser comprada, então os sofistas são charlatães. E nesse cenário, Nesse cenário, Sócrates, que admite abertamente a própria ignorância, emerge como o único honesto na sala. É um movimento fundamental. É a filosofia abandonando as estrelas, o cosmos, para virar um espelho para a alma humana. A chamada virada antropológica. isso deixa uma pergunta óbvia no ar. Se ele desmontou a imagem de cientista e de professor pago, o que sobra? Quem é o verdadeiro Sócrates, segundo ele mesmo? É aí que a história do oráculo de Delfos entra em cena no capítulo 4, certo? Exatamente. Ele precisa oferecer uma narrativa alternativa,
para explicar por que ele passa os dias interrogando as pessoas. E a explicação que ele dá é extraordinária. Ele conta que seu amigo Querefonte foi ao oráculo de Delfos. O lugar mais sagrado da Grécia. Isso. E perguntou à sacerdotisa, a Pítia, se existia alguém mais sábio que Sócrates. A resposta do deus Apolo, através da Pítia, foi um categórico não. E a reação de qualquer pessoa normal seria comemorar, sentir um máximo. Mas a de Sócrates é o oposto. Ele diz que ficou perplexo porque ele tinha plena consciência de que não sabia nada. Sim, ele pensa, o que o Deus quer dizer com isso? Ele não pode mentir, então. Deve haver um enigma aqui. E para resolver esse enigma, ele começa a missão dele. Sua peregrinação dialética. Primeiro ele vai atrás de um político com grande fama de sábio. Depois de uma breve conversa, Sócrates percebe que o homem achava que sabia, mas não sabia de nada. E aí vem a famosa frase: Bem, eu sou mais sábio que ele, porque ele não sabe nada e acha que sabe, enquanto eu não sei nada. Mas pelo menos sei que não sei. É uma diferença sutil, mas que muda tudo. Depois dos políticos, ele vai para os poetas. E aí a descoberta é diferente. Sim, é fascinante. Ele percebe que os poetas criam obras incríveis, cheias de profundidade, mas quando Sócrates pedia que explicassem as próprias poesias, eles não conseguiam. Por quê? A conclusão dele é que eles não criavam por sabedoria, mas por um tipo de inspiração divina, sabe? Um dom natural. Um entusiasmos. Eram como canais de rádio sintonizados numa frequência divina. Diziam coisas geniais, mas não sabiam explicar o mecanismo por trás. E por último, os artesãos. Os homens que realmente sabiam fazer coisas. Exato. E com eles, Sócrates encontra um conhecimento real, uma técnica. Um sapateiro sabe fazer sapatos. Um escultor sabe esculpir. O problema é que eles cometiam o que hoje a gente chamaria de falácia da transferência de competência. Que é? Porque eles eram mestres na sua área específica, eles achavam que também eram sábios nos assuntos mais importantes da vida. Justiça, moral, política. E esse erro, de Sócrates, toldava a sabedoria que eles de fato possuíam. E no fim dessa jornada toda, ele entende o oráculo. A sabedoria humana, comparada com a divina, não vale nada. Ele é o mais sábio só porque é o único ciente dos limites do próprio conhecimento. Mas essa missão de basicamente mostrar para as pessoas mais poderosas de Atenas que elas não sabiam o que achavam que sabiam, isso deve ter criado alguns inimigos. Inimigos mortais. E para piorar, os jovens ricos de Atenas que tinham tempo livre achavam esses interrogatórios públicos o máximo entretenimento. Eles começaram a seguir Sócrates e a imitá-lo, encurralando generais e políticos no mercado para examiná-los. Posso imaginar a cena. Adolescentes da elite, sem ter o que fazer, de repente se achando filósofos e humilhando as figuras mais estabelecidas da cidade, o caos que isso deve ter gerado. Um caos completo. E aqui a gente vê a sociologia da acusação. As vítimas desses jovens, feridas no orgulho, não podiam atacar diretamente os filhos da elite. Então elas projetaram toda a raiva e o ressentimento no mestre, em Sócrates. Ele virou o bode expiatório. O fármacos da cidade. E a prova final que ele oferece de que a missão dele não era por interesse próprio, mas um serviço ao Deus, é sua pobreza, sua penia. Ele diz, um sofista estaria rico, eu sou pobre, e essa é a testemunha da minha dedicação. E quando a gente olha para os acusadores formais, Meleto, Ânito e Lícon, eles se encaixam perfeitamente nesse perfil, não é? Cada um representa um grupo que Sócrates incomodou. Era um político e empresário poderoso, um representante dos artesãos, e Sócrates mostrou que competência técnica não se traduz em virtude moral. E o Lícon? Lícon era um orador, e a busca socrática pela verdade esvaziava a retórica que só buscava a persuasão. A acusação formal não é um ato de justiça, sabe? É uma vingança corporativa. O crime de Sócrates foi arrancar a máscara da falsa competência de Atenas. Depois de mapear toda essa história de ressentimento, ele finalmente se vira para o acusador presente no tribunal, Meleto. E o que se segue, no capítulo 5, é um massacre lógico. É o famoso método socrático, o elencos, em plena ação. E ele usa uma de suas armas lógicas favoritas,
a redutio ad absurdum, a redução ao absurdo. Meleto tinha feito a alegação absurda de que toda a população de Atenas melhora os jovens e apenas uma pessoa, Sócrates, os corrompe. É um argumento que já soa muito estranho, né? Como Sócrates o desconstrói? Com uma calma impressionante. Ele volta à analogia dos cavalos. Ele pergunta a Meleto, no caso dos cavalos, quem os torna melhores? A maioria das pessoas ou uma minoria de especialistas, os treinadores? E Meleto é forçado a concordar que são os especialistas. Claro. Então Sócrates aplica a mesma lógica aos jovens. É muito mais provável que apenas alguns poucos saibam como educar e que a maioria, se tentar, vai acabar estragando. O argumento de Meleto não só é falso, ele vira a realidade de cabeça para baixo. É uma demolição. E depois ele parte para a acusação mais grave, a de ateísmo. Aqui, a armadilha que ele arma para Meleto é ainda mais precisa. Sim, porque Sócrates não se contenta em negar. Ele força Meleto a radicalizar a própria acusação. Ele pressiona, até que o acusador diga que Sócrates é um ateu completo, que não crê em Deus nenhum. E esse foi um erro tático fatal. Por quê? Ele não estava apenas repetindo a acusação. Não exatamente. A acusação original na denúncia era mais vaga. Falava em não crer nos deuses da cidade e introduzir novas divindades. Ao forçá-lo a afirmar um ateísmo total, Sócrates simplifica o alvo. E aí ele usa a própria denúncia de Meleto contra ele. Como? Ele pergunta, sua denúncia não diz que eu ensino sobre daimônia, sobre atividades demoníacas? Meleto confirma. Certo. E o que eram os daimones para os gregos? Eram divindades menores, espíritos ou, o mais importante, filhos de deuses. Então Sócrates completa o raciocínio. Ora, Meleto, é possível acreditar em coisas relativas a cavalos sem acreditar que cavalos existem? Ou em flautistas sem acreditar que flautas existem? A resposta é não, claro. Exato. Então, conclui Sócrates, se eu acredito em atividades demoníacas, eu necessariamente acredito em demônios. E se os demônios são deuses ou filhos de deuses, como alguém pode acreditar em filhos de deuses sem acreditar que deuses existem? Entendi. A acusação se canibaliza. Meleto, sem perceber, acusou Sócrates de ser réu de não crer nos deuses, mas crer nos deuses. É uma contradição em termos. A armadilha lógica perfeita. Exatamente. Depois de implodir a lógica da acusação, Sócrates muda completamente o tom. Ele sai do campo da lógica do tribunal e entra no da ética existencial. É o momento em que ele se compara a Aquiles, o maior herói grego. Espera, essa comparação não é perigosa. Ele não corre o risco de soar incrivelmente arrogante para um júri que ele precisa convencer de sua modéstia? É um risco calculado e é o ponto alto do discurso. Ele está fazendo algo muito mais profundo do que se gabar. Ele lembra ao júri que a mãe de Aquiles disse a ele que, se ele vingasse a morte do amigo Patroclo, ele morreria jovem, mas com glória. Se ficasse em casa, teria uma vida longa, mas sem honra. Aquiles escolheu a morte honrada. E qual o paralelo que ele traça? Ele diz, o posto que o Deus me designou foi o de viver filosofando. Abandonar esse posto por medo da morte seria como um soldado que deserta no meio da batalha. Seria a verdadeira impiedade. Uau! Então ele está redefinindo o que significa ser um herói. O heroísmo não é mais só morrer com uma espada na mão no campo de batalha. Ele está propondo um novo arquétipo de herói para Atenas, o herói filosófico. O verdadeiro heroísmo para Sócrates é a consistência moral, é permanecer no seu posto, defendendo a verdade e a justiça, não importa o custo. Ele equipara a filosofia a um dever sagrado, um serviço militar para a alma da cidade. Desistir disso seria a maior das covardias. Assim, ao longo desses 3 capítulos, o que começa como uma defesa legal se transforma numa redefinição completa de tudo. O que é sabedoria, o que é virtude, o que é o dever de um cidadão e, finalmente, o que significa ser um herói. Ele vira a mesa e coloca a própria alma de Atenas em julgamento. Perfeitamente colocado. Ele mostra que as acusações são fruto de ignorância, orgulho ferido e vingança.
e argumenta que sua vida, longe de corromper a cidade, foi um presente do Deus para despertá-la de sua preguiça intelectual, como um moscardo que pica um cavalo nobre mas sonolento, só para mantê-lo em movimento. Na nossa próxima conversa, vamos acompanhar Sócrates enquanto ele ouve o veredito dos juízes e, em vez de pedir por misericórdia, dobra a aposta, nos ensinando ainda mais sobre o que significa viver uma vida examinada. E a discussão de hoje nos deixa com uma pergunta para refletir. Sócrates compara a filosofia a um posto militar que não pode ser abandonado. Isso nos convida a pensar: qual é o posto inegociável na vida de cada um de nós? Aquilo que, mesmo sob a mais grave ameaça, não poderíamos abandonar sem trair a essência de quem somos.